Bom, vamos lá para a nossa primeira pauta, pessoal, porque há muitas dúvidas, né? Dentro do que nós temos previsto, há já um porta-aviões americanos que está no Oriente Médio e, ao que tudo indica, como eu informei para vocês na semana passada, o porta-aviões George H.W. Bush, que é o porta-aviões Bush pai, ele também está a caminho da região do Oriente Médio. O Donald Trump ontem ele fez uma postagem nas suas redes sociais, né, mais especificamente no Truth, e fez uma ameaça e ao mesmo tempo uma chamada às negociações. Olha só o que disse aqui o presidente dos Estados Unidos da América. Uma enorme armada está indo para o Irã. Está se movendo rapidamente, com grande poder, entusiasmo e propósito. E uma frota maior, chefiada pelo grande porta-aviões Abraham Lincoln, do que a enviada para a Venezuela. Assim como a Venezuela, ela está pronta, disposta e capaz de cumprir rapidamente sua missão, com velocidade e violência se necessário. Espero que o Irã rapidamente venha à mesa e negocie um acordo justo, equitativo, sem armas nucleares, um que seja bom para todas as partes. O tempo está se esgotando, é realmente essencial. Como eu disse ao Irã uma vez antes, façam um acordo. Se eles não o fizerem, eles não fizeram, perdão, e houve a Operação Midnight Hammer, ou Martelo da Meia-Noite, uma grande destruição do Irã. O próximo ataque será muito pior. Não faça isso acontecer novamente. Obrigado por sua atenção a esse assunto, presidente Donald J. Trump. Eu devo admitir que eu gosto muito como o Trump encerra esses alertas e esses avisos, né? Obrigado a sua atenção a esse assunto, né? Ele vem com o porrete, bate na mesa, né? E aí depois ele termina, arruma a gravata assim, obrigado por sua atenção a esse assunto. Realmente, tem um lado psicológico em cima da forma que o Donald Trump faz isso, eu acho bastante interessante. Agora, nós temos aí a seguinte situação. Existe uma dúvida muito clara de quais seriam os objetivos propriamente claros e ditos que nós temos aqui. Eu não sei quantos dos amigos aqui acompanharam conosco a Guerra dos 12 Dias, e principalmente as primeiras 48 horas após os ataques nos sítios nucleares, né, de Natanz, Fordow, principalmente ali. E um dos pontos foi que o Donald Trump ele disse, logo depois do ataque, que todo o aparato nuclear do Irã ele foi destruído. Só que nós ali naquele momento conversamos com vocês, falamos: olha, pessoal, é cedo para dizer que foi destruído ainda. A gente precisa olhar. E alguns relatórios começaram a surgir de que não necessariamente havia sido destruído, e boa parte desse material, principalmente o urânio enriquecido, ele teria sido retirado, sobretudo ali de Fordow. E em cima disso nós falamos, olha, é bem possível que o regime iraniano conseguiu salvar muito do seu aparato nuclear. Claro que ali houve atrasos, houve problemas, mas não foi destruído da forma que o Donald Trump está dizendo. Quem aqui estava acompanhando nessa época? Coloca um aí no chat para saber quantos de vocês estavam acompanhando esse ponto específico, pessoal. E aí nós temos a seguinte situação. Algumas pessoas ali na época falaram: não é possível que o presidente americano não tenha todas as informações. Bom, a gente sabe como funciona, né? Ali também tem um jogo psicológico, isso é muito importante, né? E o Trump sabe usar isso muito bem. Mas o que nós estamos assistindo é que parece realmente que esses relatórios estavam corretos. O programa nuclear do Irã não foi dizimado, ele não foi destruído, e depois Israel mesmo acabou confirmando isso. Então, nós tivemos aqui um artigo que foi publicado pela The Economist, onde ou a The Communist, né, como muitos chamam, onde está se levantando algumas possibilidades de quais seriam as intenções, né, ali dessa operação
dos Estados Unidos da América dentro do Irã. E eu quero trazer esse artigo aqui para vocês, não por questão de concordar ou discordar, mas da gente ter cada vez mais dados na mesa. E por que isso, PH? Porque ontem à noite, Ivan Kleber e eu estávamos aqui juntos, né? Se você não viu, veja, foi muito bacana. Tivemos uma entrevista maravilhosa, foi o último vídeo aqui do canal. Nós, no final do programa, comentamos que o nosso radar, tá aqui, o radar PH Vox, está muito alerta para esse final de semana. A possibilidade de algo acontecer nesse final de semana, ela realmente é grande, ela é clara. Né? Então a gente está muito atento a isso. Então, vamos aqui trazer essa matéria. Abre aspas, um exército massivo está indo para o Irã, fecha aspas, alertou Trump ontem. 2 semanas atrás, o presidente dos Estados Unidos prometeu aos manifestantes iranianos que a ajuda viria, mas recuou. Desde então, a dimensão do derramamento de sangue infligido pelo regime iraniano tornou-se cada vez mais clara. A HRANA, um órgão de fiscalização de direitos humanos em Washington, confirmou pelo menos 6.221 mortes. O número real de mortos pode chegar a 30 mil, segundo fontes da oposição. Agora, Trump voltou sua atenção para o programa nuclear do Irã, produção de mísseis e política externa. Se recusou a chegar a um acordo, ele disse, o próximo ataque seria muito pior do que as incursões das instalações nucleares do Irã no ano passado. Essa é uma ameaça crível. O centro da Marinha é o USS Abraham Lincoln, um porta-aviões que se acredita ter chegado ao Golfo de Omã, de onde seus caças poderiam facilmente atacar o Irã. O porta-aviões também aeronaves de guerra eletrônica capazes de interferir com radares iranianos e chega com 3 contra-torpedeiros, cada um carregando mísseis de cruzeiros de ataque terrestre e sistemas capazes de interceptar mísseis iranianos. Os Estados Unidos também introduziram outra plataforma militar na região. Imagens de satélite mostram os novos sistemas de defesa aérea implantados na base aérea de Al Udeid, no Catar, onde o Comando Central dos Estados Unidos tem um quartel-general regional e que foi alvo de ataques iranianos no meio do ano passado. Caças F-15E usados para destruir drones iranianos com destino a Israel em 2024 foram enviados para Dônia. 2 semanas atrás, Israel resistiu a ataques militares, em parte por sua vulnerabilidade a ataques iranianos. Isso daqui é importante, pessoal, porque, como eu informei para vocês, na quarta-feira, né, 2 semanas atrás mesmo, nós tivemos ali o início de uma operação militar dos Estados Unidos para atacar o Irã, e no meio da operação ela foi suspensa. E a informação que nós, inclusive, trouxemos à época era de que o Estado de Israel, mais propriamente Benjamin Netanyahu, teria intervido e pedido essa suspensão. E agora nós temos essa informação, que é importante aqui, de que talvez Israel não estivesse pronto para suportar um ataque de saturação de mísseis e drones vindo do Irã naquele momento. Por isso, a solicitação para suspensão faz sentido. Continuando. No entanto, houve poucos sinais públicos de aumento nos voos de aviões de carga que acompanhariam novos implantes de baterias Patriot e THAAD, que poderiam ser usadas para abater mísseis iranianos. Observadores de aeronaves que acompanham sinais de transponder notaram outros desenvolvimentos reveladores. Um grande número de aviões-tanque de reabastecimento chegou a Al Udeid, aviões de busca e resgate, aqueles necessários para encontrar pilotos abatidos, seguiram para o leste. Também houve um aumento acentuado na atividade de aeronaves de vigilância dos Estados Unidos capazes de rastrear radares iranianos, interceptar comunicações e mapear forças iranianas, assim como de aeronaves que servem como repetidoras de comunicação, tanto de comunicação aérea, e podem apoiar missões do SAR, né, esses aviões de busca e resgate.
Ambos, argumenta Stephen Watkins, que rastreia aviões e navios usando dados públicos, são um sinal inconfundível de que um bombardeio será iminente. O que exatamente está na mira de Trump não está tão claro. Diplomatas estão apresentando vários cenários. Um deles são ataques simbólicos, talvez contra o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, que liderou a recente repressão. Isso permitiria que Trump afirmasse que cumpriu sua linha vermelha sem que o regime fosse afetado pelo controle do poder. Uma alternativa, essa daqui, pessoal, é possível? Sempre é possível, mas essa alternativa aqui, eu não acho que ela é muito crível, e eu vou explicar para vocês por quê. Uma alternativa seria ataques muito mais amplos, com o objetivo de derrubar o regime, assassinando seus líderes. Governos árabes e europeus duvidam que isso funcione. Provavelmente levaria muitos dias ou semanas de bombardeios. Isso, por sua vez, exigiria um desdobramento ainda maior de poder de fogo do que o atual. E isso quase certamente desencadearia uma guerra maior, na qual o Irã poderia atacar bases dos Estados Unidos e aliados no Golfo. Israel poderia detectar uma oportunidade para causar sérios danos à crescente força de mísseis do Irã. A Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, receosos de tal conflito, recusaram-se a permitir que seu espaço aéreo seja utilizado para um ataque contra o Irã. Olha só, pessoal, uma coisa a gente sempre tem que dosar muito bem, né? A questão de expectativa e a questão da realidade. Eu vejo as pessoas muitas vezes colocando, né, o apelido jocoso que se criou para o Trump de taco. Eu não concordo muito com esse apelido, porque o Trump ele já mostrou nesse um ano que quando é necessário agir, ele está agindo, mesmo de forma que o resultado posterior pode não ser o melhor, né? Como nós estamos vendo assim essa questão da incerteza na Venezuela e tal, mas ele disse que iria capturar o Maduro se ele não saísse da Venezuela. Ele foi e capturou. Houve todo um processo ali na Guerra dos 12 Dias. Donald Trump foi lá e ordenou um bombardeio que, assim, do ponto de vista militar, foi uma operação muito delicada, muito complicada. Então, foi algo que ele fez. Agora, fazer um bombardeio só para falar, olha, não, nós colocamos uma linha vermelha e agora bombardeamos e acabou. Eu acho que isso não corresponde com a realidade da precisão dos ataques que os Estados Unidos fizeram sobre a administração Trump até aqui. As duas grandes operações que nós tivemos, tá, que chamaram mais atenção, final da Guerra dos 12 Dias, a captura do Maduro, são operações que demandaram muito planejamento, muita estratégia e tinha um alto risco de insucesso. E ambas tiveram sucesso. Isso significa que uma operação ali dentro, tá, do Irã é garantia de sucesso? Óbvio que não. Mas os Estados Unidos eles estariam muito mais interessados em eliminar o Ayatollah Khamenei do que propriamente capturá-lo vivo. A grande discussão que fica aqui é a mesma situação da Venezuela. O Trump, ele tem a ideia do pacificador como uma marca pessoal que ele quer colocar. E, ao mesmo tempo, ele não quer iniciar, ele quer fazer como ele fez no primeiro mandato, de não iniciar nenhuma nova guerra. Então, para ele não iniciar uma nova guerra, esse tipo de ação, ele precisa ser bem preciso. Vai, ataca, atinge o objetivo, sai, não implantamos tropas. O que vem depois dentro do Irã? Essa é a grande dúvida também. E como o regime vai reagir? Por exemplo, talvez os Estados Unidos abririam a frente de ataque e causaria uma espécie de calamidade na base do governo iraniano, e então Israel, através da Mossad e de outros mecanismos, poderiam trabalhar para eliminar a alta cúpula do regime iraniano, como fizeram na Guerra dos 12 Dias? É uma outra possibilidade também.